mundo esteja bem. Voltei, viu, para mais uma aula, para a gente aprender aqui muita coisa, certo? Então, fiquem ligadinhos, que hoje a gente vai continuar aprendendo um pouquinho sobre as plantas, né? As plantas que são muito essenciais na nossa vida, né? A planta que enfeita a nossa casa, a planta que às vezes dá frutos para a gente comer, né? A planta que faz parte da nossa respiração, né? A planta que às vezes faz uma sombra na nossa casa, uma sombra para a gente ficar ali para não tomar sol. Então, as plantas são muito importantes na nossa vida, então temos que aprender sobre ela para cuidar muito bem dela. Não é isso? Isso mesmo, tá? Quero só ver. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre elas, tá? Vamos dar continuidade sobre essas plantas, certo? Para que a gente fique aqui, ó, tinim, né? Tinim, não é isso, meus amores? Vamos lá? Isso mesmo. Olha só. Hoje a gente vai iniciar nossa aula na página 62, tá? Todo mundo abre aí a página, na página 62. E vamos observar aí essa tirinha aí, essa historinha em quadrinho. Né? Nós temos aí o ciclo de vida das plantas, né? A planta ela é um ser vivo, ela tem vida. Então, ó, observe que no primeiro quadrinho, né, o Cebolinha ele está molhando a planta. Ele está molhando ali a planta e já está imaginando ela grandona, cheia de frutas, não é? E aí, depois, nos dias seguintes, Cebolinha está ali sentadinho, só observando a planta crescer. Então, né? E um dia ele disse: Oba! E viu a planta cheia de frutas. Que coisa maravilhosa. Então, isso é o ciclo de vida das plantas. Ela nasce, vai crescendo, crescendo, se desenvolvendo e pode reproduzir. O que é o reproduzir? Colocar frutos, né? Frutas. E depois ela chega a morrer, né? Porque a planta ela tem vida, então ela nasce, cresce, reproduz, depois morre. Isso é o ciclo de vida das plantas. Como também dos animais, tá? Então, ó, o que aconteceu nessa história em quadrinho, né? A planta ela foi crescendo, se desenvolvendo, colocou frutos, né? Se reproduziu. Depois ela vai, né? Morrer, tá? Então, olha só. Assim como nessa história em quadrinhos, as plantas nascem, crescem, se desenvolvem, né? Além disso, as plantas podem reproduzir flores, frutos e sementes que participam de sua reprodução. Não é isso? Com o passar do tempo, as plantas morrem. Essas são algumas das etapas do ciclo de vida de uma planta. Então, olha só que eu coloquei até essa imagem, né, para facilitar. Aqui, ó, a primeira imagenzinha, né? Tá ali o feijãozinho nascendo, né? Depois ele vai se desenvolvendo, desenvolvendo. Coloca aqui os feijões, ó, tá vendo? O fruto. Depois ela vai, né? Vai ficando os galhinhos, as folhinhas secas e vai morrendo, tá? Então, isso acontece com todos os seres vivos, é normal, tá? Faz parte da vida dos seres vivos, ok? Muito bem. Olha só. Então, vamos responder aí essa atividade na página 63. Ó, diz o seguinte: numere as imagens de 1 até 4, de acordo com a sequência de acontecimentos na vida de uma planta. Então, o que é que acontece com a planta primeiro? Primeiro, qual é a primeira imagem aqui? Qual é o primeiro momento da planta? Aqui, né? Ela está nascendo, então, número 1. Não é isso? Ela está nascendo. E qual é a segunda etapa? Essa daqui, tio Júnior, 2, ela está crescendo, né? Isso mesmo. E qual é o terceiro e o quarto? Qual dessas imagens aí a planta ela está se desenvolvendo, colocando frutos? E qual é a última etapa? Quando ela morre, então vocês vão colocar o número 3.
né? Na qual das imagens você vê que é a próxima etapa, e o 4 na última etapa aí de vida da planta. Certo? Bem bonito, tá? Capricha. Então, ó, avançando agora para a página 67, tá? Página 67, vamos ler aí um pouquinho. Ó. As plantas e suas partes. A gente vai conhecer todas as partes das plantas e suas funções, importância. Ó, no município de Oriximiná, no estado do Pará, existem diversas comunidades quilombolas. Vai acompanhando a leitura aí com o tio Júnior, tá? Essas comunidades obtêm parte de seu sustento da floresta. Entre as diversas plantas que existem em Oriximiná, a castanheira apresenta grande importância para as comunidades quilombolas da região. Olha só aí, né? Tem um homem carregando um cesto cheio de castanhas, da castanheiras. Olha só. As castanhas são as sementes da castanheira. Elas servem de alimento às pessoas da comunidade quilombola e são comercializadas. Ou seja, eles pegam as castanhas tanto para seu alimento, né, para comer, como também para vender, para ganhar o seu dinheiro. Tá? E diz o seguinte: as castanhas também servem de alimento para outros animais da região, como a cutia e a anta. Tá? São dois animais que também se sobrevivem comendo essas castanhas. Tá? Muito interessante, não é? Vamos lá, seguindo. Página 68. Diz o seguinte: embora sejam diferentes uma das outras, algumas estruturas das plantas são comuns à maioria delas. A maioria das plantas tem raiz, tem caule e tem folhas. Algumas podem apresentar flores, né, frutos e sementes, como a castanheira do Brasil. A castanheira do Brasil ela tem tudo, né? Olha, a castanheira do Brasil ela tem folhas, olha aqui, circulando. Ela tem flores, tá? Mais embaixo, ela tem frutos e sementes, olha só aqui. E ela tem raiz, ó. Raiz e caule, né? Olha só o caule aqui como é enorme, né? O caule é o que sustenta toda a planta, né? Todos os galhos, as folhas e frutos. Agora vamos conhecer, né, o papel de cada um dessas partes da planta. Olha só. A raiz, na página 69, a raiz diz o seguinte: a raiz ela absorve a água e outras substâncias de que a planta precisa para se desenvolver. Então, a raiz ela absorve a água, né, que está ali naquele local. Ah, tio, mas a planta está plantada ali, não tem água. Mas dentro do solo, lá no subterrâneo, tem as águas passando, né? Ou então, quando a gente molha a planta, né, é o caule que vai sugar. A raiz, no caso, desculpa. A raiz é que vai sugar a água que a gente molhou ali a planta naquele local. As plantas, né, algumas delas, apresentam raízes que são responsáveis por fixá-las no solo ou em outras plantas. Mas também existem plantas em que as suas raízes ficam mergulhadas na água, tá? Mergulhadas na água, que é o caso aí, né, dessas duas plantas, que uma está fixada em outra planta e essa aqui está mergulhada dentro da água. Interessante, né? As raízes podem ter formatos variados. Olha, vamos ver aqui os formatos de algumas raízes. Ó. A cenoura, gente, a cenoura é uma raiz. Olha só, a cenoura, a gente come, né? Olha aqui a raiz da mandioca como é. Também a gente come, não é? Já a raiz da roseira é diferente, olha, a gente não come. E do bambu também. Então, as raízes, eles têm formatos diferentes,
né? As raízes das plantas não são iguais. E aí pergunta o seguinte: qual dessas raízes geralmente são utilizadas na alimentação do ser humano? A cenoura e a mandioca, né? Que a gente, ó, come. Muito bem. Vamos agora para o caule, lá na página 70. O caule geralmente sustenta as folhas, né? As flores e os frutos da planta. Além disso, ele transporta e distribui substâncias importantes para o desenvolvimento da planta, como a água e os sais minerais. Ou seja, primeiro a raiz ela vai sugar a água. Quando a raiz suga, vai direto para o caule, que é o próximo, né? A próxima estrutura da planta. A raiz, depois o caule, né? Isso mesmo. Olha só aqui, ó. Isso é o caule do umbuzeiro. Olha aqui o caule, né, da batata inglesa. Olha o caule aqui da Vitória Regia, também é um pouco diferente, né, ó. Né? Tem formatos também diferentes. Ó, diz o seguinte: o caule das plantas pode ser encontrado acima do solo, no interior do solo ou dentro da água. Ou seja, ou em cima, ou dentro, né? Ou até mesmo dentro da água. Então, identifique o local do ambiente em que se encontra o caule de cada uma das plantas acima. Para isso, escreva a letra da imagem correspondente. São essas outras imagens acima aí, tá? O umbuzeiro, a batata inglesa e a Vitória Regia, tá? Então, nós temos aí caule acima do solo. Qual é o caule que está acima do solo? É o do umbuzeiro, então volta a letra A. Caule dentro da água. Qual é o caule que está dentro da água? Da Vitória Regia, professor, então letra C. E o caule no interior do solo é o da batata inglesa, que o caule fica dentro do solo, né? Então, letra B. Certo? E os caules também podem apresentar diferentes características. Vejam aí na letra A, né? O caule da gengibre. Então, esse caule aí no solo, ele armazena substâncias nutritivas. Temos também o caule do limoeiro, né, que é o pé de limão. Ele apresenta espinhos que protegem a planta. E temos também o caule do cacto, né, os cactos de Juliette. Esses caules aí, eles armazenam água. Por isso que os cactos, eles sobrevivem no sertão, sobrevivem em locais secos. Porque eles armazenam a água ali dentro do caule e ficam um tempão. Eles passam muito tempo ali sem, mesmo se não chover, se não molhar, eles sobrevivem muito tempo. E as folhas, olha só, as folhas participam de processos essenciais para a vida da planta, como a produção de alimento. Geralmente é na folha que ocorrem a respiração da planta e a eliminação de água para o ambiente por meio da transpiração. Que interessante, né? Então, ó, ao comparar, pede aí para você fazer um desenho, né? De alguma planta que tem aí na sua casa ou no seu, né, quintal, certo? Se tiver duas plantas, né? Para vocês compararem essas duas plantas, as folhas dessas plantas. Porque as folhas de cada planta são diferentes, têm características diferentes, tamanhos diferentes, formatos diferentes, cores diferentes, tá? Então, essas folhas apresentam diferentes tamanhos e formatos. Olha só aí esses três exemplos, né? O filodendro tem folha grandona, né? Já a mamona, diferente. O limoeiro, como é a folha. Então, eles têm folhas, tamanhos e formatos diferentes. Tá? Cada planta tem o seu estilo, certo? Então, nós temos aí na página agora 72, ó, as folhas modificadas. As folhas das plantas geralmente são verdes, não é? Isso mesmo. Porém, em certas plantas, essas partes são modificadas e apresentam cores variadas.
essas folhas exercem diferentes papéis na planta, como atrair animais que participam da reprodução delas. Então, existem plantas que a folha não é verde, ela tem cores, né? As folhas aí. Pode ser vermelha, lilás, olha só aí, né? Então, a flor. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Olha só. Aqui nós temos aí uma flor, né? E tem uma abelha ali pousando nela, né? Que está, né? O que é que vocês acham que essa abelha está fazendo aí? Né? Você sabe o que são as estruturas amarelas presas na abelha? Ó, observe que a abelha, ela tá, né? Aqui ficou com um monte de coisinha amarelo no corpo dela, tá? Então, diz o seguinte, vamos entender aí. A flor é a principal estrutura responsável pela reprodução de muitas plantas, né? Para que algumas plantas se reproduzam, ou seja, a planta vai reproduzir, ou seja, vai nascer outras plantas, certo? Segundo ano, ó, é necessário que os gametas masculinos que estão nos grãos de pólen cheguem até as estruturas femininas da flor. Esse processo é chamado polinização, ou seja, né, o beija-flor vai até a flor lá, a flor que é macho, né? Vai cheirar, a abelha também. E aí, esses grãos de pólen que ficam na flor, vai grudar na pele desses pássaros. E aí, quando esse pássaro for cheirar outra flor, que seja feminina, né? Aí esses grãos vai ficar lá. Então, teve aí uma reprodução, né? Vai nascer outras flores, outras plantas, né? Devido a esse grãozinho que foi levado do macho para a fêmea, certo? Muito bem. Algumas flores apresentam cores, cheiros, né? Formatos e substâncias, né? Como o néctar que atrai animais polinizadores, ou seja, o cheirinho deles. Por isso tem o beija-flor, isso já diz beija-flor. Eles ficam ali cheirando, né? Que a planta, a flor é cheirosa. Olha só. Em algumas plantas, a estrutura que chamamos de flor é, na verdade, um conjunto de flores, conhecido como inflorescência. Isso ocorre com o girassol. Olha só, o girassol, ele é isso tudo aqui é um monte de florzinha, olha, pequenininha que forma uma grandona. Olha quantas, né? Várias flores pequenininhas agrupadas, ou seja, juntas, e aí forma uma grandona. Bem bonito, né? Interessante. Já o fruto semente, ó, fruto semente. Muitos indígenas pintam o corpo utilizando uma substância vermelha extraída da semente do fruto do urucum. Tá? A pintura do corpo dos indígenas tem vários significados. Elas podem ser feitas para enfeitar o corpo, preparar para a guerra, festas e rituais religiosos. Então aí, ó, né, os indígenas eles utilizam essas sementes para pintar o corpo. Né? Olha só, as figuras que os indígenas fazem no corpo são características de cada etnia, né? Cada índio tem sua pintura diferente, né? Depende da cultura de cada um, depende de como cada um vive, tá? Então eles pintam o seu corpo dependendo de cada local que eles moram, né? Cada aldeia tem seu tipo de pintura, né? São suas culturas, a gente tem que respeitar, tá? Ó, as figuras que aí nós temos aí a imagem 7 aí. Ó, veja abaixo frutos e sementes de urucum e escreva em cada indicação a palavra fruto ou semente. Então, qual, né, desses aí é o fruto e qual desses é a semente? Então, esse primeiro aqui, que está apontando, o que está aqui dentro, é o fruto ou a semente? A semente. É a semente, tá? E esse é o fruto. Geralmente a semente fica dentro do fruto. E elas também têm diferentes formatos, diferentes tamanhos.
Então, o fruto, ele envolve e protege as sementes, né? Os frutos de diferentes plantas apresentam cores e formatos variados. Olha só, alguns frutos apresentam sabor e cores atrativos. No caso do aí, ó, do licuri, ó, né? Os papagaios ali, as araras, né? Eles estão comendo porque tem um gostinho tão bom, né? Eles geralmente servem de alimento para alguns animais, né? Ao comer esses frutos, os animais deixam a semente cair no solo ou as eliminam com as fezes, contribuindo para a dispersão da semente. Ou seja, né? Os animais ali eles comem o fruto e a semente, que é o caroço, eles não comem. Então, eles derrubam geralmente no chão. E com isso, quando derruba essa semente no chão, vai nascer outra planta, né? Porque é da semente que nascem as plantas, né? A maioria. Então, as sementes das plantas também podem ser espalhadas no ambiente através do vento. Olha só aí, né? Então, as sementes são estruturas que, após a germinação, dão origem a nova planta. Né? Ou seja, após a germinação no solo, após quando elas penetram no solo, vai nascer outra planta. Por isso que quando a gente bota o caroço de feijão, vai nascer o pé de feijão. Alguns frutos têm apenas uma semente, como o abacate, a manga. Já outros têm várias sementes, como a mamão e a melancia. Olha só, né? A melancia ela tem várias sementes. Já o abacate só tem um caroço. Então depende de cada fruta. Ok, meus amores? Muito obrigado pela sua participação. Espero que vocês tenham entendido aí todas as partes das plantas, as suas importâncias, tá? É muito importante a gente saber para que a gente cuide certinho delas, tá? Porque as plantas, elas são seres vivos, elas têm vida. Então a gente tem que cuidar muito bem, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula. Com fé em Deus. Tchau, tchau. Tudo bom com você?